Fala galera, Renato aqui mais uma vez com vocês para mais um episódio do Geração, programa que traz para vocês tudo que vocês se conectam com o mundo exterior. Do meu lado está a Paola Garcia e com a gente tem uma convidada muito especial que quem vai trazer é a nossa Paola. Por favor, Tom. Olá, galerinha! Bom, a nossa convidada de hoje é muito especial, uma fada linda que vocês vão se encantar. Ela é uma professora de yoga, mas do yoga, o que é yoga, né? Bom, primeiro são aquelas posturas lindas que dão excelentes fotos para Instagram, que vocês já sabem, né? Então tem que treinar para conseguir fazer também algumas posturas de ponta-cabeça, aquelas coisas. Mas, além de postura, tem muito mais coisa que vai fazer com que você fique ali no seu autoconhecimento, né? Lembrando de respirar, né? Que é uma coisa importante que já foi dito. E também coisas que vão te trazer uma paz mental, uma sensação de bem-estar. E aqui com a gente, para falar sobre isso, é uma querida, uma amiga também, Sica, instrutora de yoga, que também dá aula para crianças e adolescentes. Muito bem-vinda! Namastê, obrigada pelo convite. Bom, é meu primeiro podcast e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Então a gente vai se divertir e falar muito sobre os benefícios do yoga, né, para as novas gerações. Porque a gente já sabe que as antigas, as pessoas mais velhas gostam um pouquinho, mas as novas estão descobrindo. E tá vindo aí uma chuva de jovens que estão, assim, super fervorosos dentro do yoga, e isso é maravilhoso. Ai, que legal. E jovens que precisam e jovens que também estão interessados em saber o que é, né? Quais são esses benefícios. E a Sica dá aula, inclusive, para crianças e adolescentes, além dos adultos. Então, eu acho que, assim, é um programa para todo mundo, né? Os jovens vão se interessar para saber, os adultos que já fazem yoga podem também ter algumas informações aí interessantes. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui bem descontraído, bem gostoso, falando de coisas sérias, mas de uma forma divertida também para vocês curtirem. E antes de mais nada, a gente precisa desmistificar o yoga, né? Porque assim, a molecada ou o pessoal mais novo que nunca teve contato com o yoga, que é isso? Eu vou ficar fazendo posição. Mas assim, além de todo o exercício físico que a gente faz, ele traz muitos benefícios pra gente que a gente sabe. Pra quem pratica o yoga já sabe que ele traz muitos benefícios. Então assim, vamos falar pra galera de casa o que é que isso pode trazer de benefício para tudo que ele faz na vida, né? Claro que físico também muda muito, postura, criança, normalmente hoje o que eu vejo é muita criança assim. Por quê? Porque, né? Celular, computador, então ele começa a ter o queixo duplo, já tem bico de papagaio também, com problemas no calcanhar. Então o yoga, você está me falando que tira tudo isso, pode melhorar tudo isso. Queixinho duplo, imagina, sei lá, com queixinho duplo na escola. Oi, professor, bico de papagaio. Pô, bico de papagaio. Bico de papagaio, isso daí eu lembro que era coisa de avô, né? O meu avô acho que tinha bico de papagaio. Pra falar o português bem claro, bico de papagaio, para os mais velhos entenderem o que é, né? Os jovens, eles não sabem mais o que está acontecendo com eles. Eles não conseguem acessar essas informações. Então o pai e a mãe leva no médico, o médico fala, olha, vai ter que tomar remédio, terapia, para deixar de ser ansioso. Não, vai fazer yoga. Muito melhor. Tá me falando que trazendo o yoga pra dentro da vida, ele pode melhorar um monte de coisa dentro da vida dele. E o lance de ficar tomando remédio, né? O pessoal adora tomar um remedinho, né? Ah, tá com dor nas costas, remedinho, né? Então o yoga pode trazer muitos benefícios além do mental, físico, e isso melhora a vida inteira, né? A questão do remédio é o que eu falo para os meus alunos. Aos alunos, né, mais velhos, os adultos. Não tem problema, você tá por um processo ali inflamatório, né, que precisa, você vai ali tomar um remédio, você tá, né, mas assim, o tempo todo mascarar aquele problema, e aí o que acontece é uma cascata, então ele só sabe que resolve aquilo com o remédio. Então pro filho dele, o que ele faz? Dá remédio. Ele dá remédio. Então se a criança tem TDAH, ele não tem informação suficiente. Essa é a questão. Então, nas escolas, eu conheço algumas escolas que têm yoga, que têm meditação, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo,
é matéria. Não, hoje é obrigatório. Obrigatório. Nas prisões tem. Diga-se de passagem, foi aprovado lá, se não me engano, em Nova York, para ter aula de respiração dentro das escolas. Mas isso já Uma- é lei, é lei. É lei. Porque hoje a saúde mental é uma prioridade e uma preocupação, na verdade, porque as pessoas perderam isso. E dentro dos adolescentes e escolas, a gente está vendo muito jovem também com ansiedade, às vezes com síndrome do pânico, ou não querendo sair e socializar, muitas vezes, por conta de questões mesmo mentais, emocionais. Então, eu acho que o yoga vem ser uma ferramenta adicional para ajudar também em todos esses processos. E Sica tem uma filha adolescente, né? Então ela sabe o que é lidar com adolescente dentro de casa e as questões também que envolvem toda essa parte psicológica, mudança de corpo, né? Mudança de um monte de coisa que a cabeça ela tem que administrar. E eu não sei, a sua filha faz yoga também? A minha filha faz yoga. Ela que é santo de casa, muitas vezes não faz. Ela é assim, como ela vive muito esse universo, muito, né? Respira esse universo. Claro que tem uma hora que a criança, quando ela era pequena, ela ensinava, ela fazia. Ela tem todo um preparo para a prática. Então, quando a minha filha começou a praticar e eu vi que ela mandava bem, ela respira. Quando ela tem, às vezes, ela tem crise de ansiedade. Todas as crianças têm. Ela já sabe o que fazer. Ela vê na escola um amiguinho dentro do banheiro, chorando, tendo uma crise, porque é normal hoje você ver isso. Eu chorava muito no banheiro da escola. Quando eu mudei de escola, eu vivia um intervalo dentro do banheiro chorando. É muito ruim, mas ela identifica, porque ela vive nesse universo. Então ela vai, acolhe a criança ou chama o bedel. Legal. Já tem essa consciência, né? Que vem uma consciência maior. Muito legal. Você acha que dentro de escolas, assim, isso seria muito... Qual o benefício, assim, Eu tô falando do pessoal um pouquinho mais velho, não só as crianças, né? As crianças eu acho que a gente consegue moldar um pouquinho mais fácil. Agora, o pessoal que já tem uma programação um pouquinho mais pronta, né? Que é o pessoal que tá quase indo pra faculdade, ou que já estão na faculdade, enfim. Um jovem um pouquinho mais avançado. Isso traria muitos benefícios para eles, né? O que você fala em relação a isso? Como que ele poderia se inserir dentro desse mundo do yoga também? Eu confesso que, para mim, o adolescente, ele até tá mais pronto do que a criança. Ele recebe de outra maneira. É a experiência mesmo que eu tenho sobre isso. A criança, se for na escola, no ambiente escolar e todas fizerem, ela vai fazer. Agora, se você dá uma aula particular para a criança de yoga, ela não faz. Ela faz 1 mês, 2 meses, e depois ela quer fazer com a mãe. Mas no ambiente escolar, eles estão ali sob pressão o tempo todo, principalmente, por exemplo, quem vai, né, pro ensino médio ali, que vai ter a coisa depois do vestibular, do Enem, nananã. Então, eu falo sobre experiências. Tudo que eu coloco em prática na minha vida com os meus alunos são experiências que eu tive. Então, com os meus sobrinhos, que eu dou aula há muitos anos já para eles, e eles amam. Então, eu tenho uma sobrinha que me liga e fala assim: Tia Si, eu preciso fazer yoga porque eu tô com ansiedade. Daí eu falo, claro, na hora, eu deixo tudo que eu tô fazendo e eu vou lá, ou a gente combina um final de semana. Porque ela já conhece o benefício, ela já fez e já entende que existe um benefício quando ela faz, que sai, que dissolve essa ansiedade, e que talvez a maioria dos jovens que estão assistindo a gente ainda não tenha esse conhecimento de um benefício, né, que pode ajudar muito em questões que talvez cada um que assiste aqui esteja passando, né? Exatamente. E eu acho que também os pais devem estimular muito. Muito. Então, uma dica que eu vou dar, muito legal, é que se o pai quer que o filho faça yoga, começa pelo pai ou a mãe. Isso é uma boa dica. E quando o filho manda no pai? Quando o filho manda no pai, aí ele vai ficar ali, vai dar uma insistência. Porque assim, como que a gente vai pegar? Porque a ideia é a gente pegar o pessoal assim que é mais atribulado, que é mais agitado,
Mas não pode mandar no papai. Exato. Não, mas acontece, tá? Filho, né? Assim, vamos conversar, negociar com o papai, né? Essa pessoinha agitada, né? Como que a gente faz ele sentar ali no tapetinho dele, começar a fazer umas posições, puxar a perna, fazer puxar pra trás, porque eu fiz algumas vezes. Eu sou muito duro pra fazer isso. Mas eu sei que traz muitos benefícios. E, de repente, a pessoa vai começar a fazer na primeira dificuldade, que é o que hoje o jovem lá em casa, a primeira dificuldade pula fora. Ah, não é pra mim. Não é pra mim, não é isso. Não vai acontecer, né? É a mesma coisa no videogame. Eu tenho que passar a primeira fase, né, amigão? Tem que passar a primeira fase pra salvar o mestre. Não sei nem se tem mestre que salva, né? Na época do Atari eu tô ainda. Os jogos hoje Mas, se modernos. Mas... Exatamente. Mas como que a gente vai pegar essa pessoa assim, tá, e aí, vamos, encosta no tapetinho aí, vamos fazer umas posições aí que isso vai te trazer um monte de benefício. Como é que a gente faz isso daí? Qual a abordagem? Qual a abordagem? Estímulo, troca. O jovem, a criança ou até o adolescente, dependendo do adolescente, se ele for um adolescente um pouco mais infantil, se você fizer uma troca com ele, então você não precisa, por exemplo, o que eu dou de dicas para os pais. O pai chegar para mim e falar, mãe, eu quero muito que meu filho faça, porque ele precisa. Mas se eu falar que é yoga, aí eu fala que é uma aula de alongamento. Exato. Alongamento. Tem que dar uma trapaceada. Alongamento. Porque tem muito, acredito eu, que tem algum tipo de... vou fazer yoga. Não vou fazer yoga, abraçar planta. Preconceito. Tem. Mas eles não têm... Os amiguinhos vão tirar sarro, coisa desse tipo. Por isso que é bom ter na escola que todo mundo faz junto e aí não vai ter ninguém tirando sarro de ninguém, né? Fica ali todo mundo na mesma, todo mundo de cabeça para baixo e respirar. Coisa mais sem graça, respirar. Exatamente. Respirar pra quê, né? O que é isso? A não ser que depois de um tempo respirando ela veja o benefício, né? Principalmente se ela compete, né? Em esporte. Porque o resultado ele realmente vai mudar, né? Um resultado... Mas pra pessoa que acha que é careta, nossa, é muito careta, né? A gente falou do tenista, né? Como é que é o nome dele? João Fonseca. Medina faz yoga e várias celebridades, vários atletas de alto rendimento, eles fazem yoga. Isso traz muitos benefícios, né? Não é só em todos os sentidos, né? Físico, mental, enfim, a vida dele muda. O atleta, ele acha, muitos acham que é só treinar o físico, né? Vou ficar lá treinando horas e horas, treinando batida de bola, isso e aquilo. Mas essa parte também da respiração vai te trazer também um condicionamento muito melhor, se você entender como respirar direito, que hoje ninguém sabe respirar direito, né? É aquela respiraçãozinha mais curtinha, que não é profunda, que não alimenta mesmo, né? O prana. Não, muito pelo contrário, acelera o coração e quando você acelera muito o coração, você tem crise de ansiedade ou crise de pânico. Então, quando você ativa as três partes, né, do nosso tórax, que é a parte alta, baixa, média e baixa, quanto mais ar entrar, mais oxigênio vem para nossa cabeça, para o corpo, para o sangue. Mais foco. Por isso que os esportistas, profissionais, seja lá quem for, quando pratica yoga, consegue ter domínio do corpo. Por isso que eles conseguem chegar em primeiro lugar, porque eles ativam fluxo sanguíneo. Então, para pensar, aquela onda é boa? Não. Se ele tiver na ansiedade ali, ele já vai pegar aquela onda e ele vai se ferrar, porque, né, realmente não é aquela onda. Né, aquela bola do tênis, ainda não é aquela bola, não é para ir para lá, para cá. Então, quando a gente está oxigenando na nossa cabeça, com certeza ele vai pensar melhor. E isso eu acho que também, para quem está prestes aí a fazer o Enem, vestibular, deve dar um resultado, uma diferença absurda, porque você aumenta teu poder de concentração, foco, e aí não tem como, né? É matemática. E se não se dobrou, é matemática. Eu sei que você é ruim, mas é matemático o negócio aí. E o contrário disso, de você não ter essa concentração e esse foco, é o tal do branco, né? Você chega lá no Enem, numa prova, ou vai fazer uma entrevista de emprego, deu branco geral. Estudei, não vou bem. E aí faltou o quê? Estudei. Nossa,
faltou a concentração, faltou a respiração, que, diga-se de passagem, a maioria das pessoas respiram errado, né? Eu respirava errado, pela boca. Boca serve para comer, não para respirar, né? Vamos dar um exemplo muito prático aqui. Eu quero fazer um vestibular para medicina, ou eu quero mudar de carreira, eu quero até ser melhor no videogame, não sei. Como que eu faço para trazer um benefício? Em quanto tempo dentro do yoga, inserido no yoga, eu consigo trazer um benefício palpável ali, uma coisa prática para minha vida? Como que funciona isso? Tudo começa quando existe uma percepção dos pais. Existe, mas Não é raro, né? Deve ser raro, não. claro, mas é uma consciência que já está bem grande nas novas gerações, né? Porque já estão nascendo com outro DNA, outro chip. Espero que você seja uma dessas pessoas que estão com muita vontade de falar com o pai. Pai, me põe uma aula de yoga, por favor. Com certeza. E aí, resolveu entrar na aula de yoga, qual que é o processo? Para alcançar um objetivo, depende da frequência que ela vai fazer. Então, para um acesso rápido, de uma melhora, de uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico que a criança pode... Isso é um tema muito bom, uma crise de ansiedade. Que é- Isso vai melhorar muito a vida. Vai. Então, o ideal é que, por exemplo, todo dia medite. E tem meditações de 1 minuto, 2 minutos. E lúdicas também. Na internet tem tudo isso. Agora, aula com um professor ali, 2 vezes na semana, é ótimo. 1 vez na semana também já é muito bom. Hoje em dia faz 1000 esportes, não tem tempo. Né, Grandiola faz terapia, ou faz, né, qualquer esporte ali da escola. E às vezes faz terapia e nem pensou na possibilidade de fazer yoga, né? Que pode ser até mais divertido, porque movimenta e vai também trazer um efeito super benéfico, tanto quanto uma terapia, talvez. Mas é a falta da informação, É. entendeu? É a falta do conhecimento mesmo. Agora, se, por exemplo, ele tá querendo realmente, o pai vê que o yoga vai ajudar, porque o pai já faz yoga, ou enfim, ele já tem o domínio da informação, 3 meses, você já vê uma melhora, assim, absurda. Eu tenho uma aluna que começou, das minhas primeiras alunas, que ela não alcançava o calcanhar no chão. Ela não conseguia alcançar o calcanhar, ela andava na ponta do pé. Por quê? Porque ela não tinha alongamento, o esporte é aqui, e ela rapidamente, assim, 2, 3 meses, ela já colocava o calcanhar no chão, já andava melhor, já tinha um alongamento, já tinha uma postura. Tá com o HD mais vazio, né? Absorve um pouquinho melhor do que o adulto. Aí já tá com um monte de informação. Então, Exatamente. a mais. Então, por exemplo, eu tenho 12 anos, tô tendo dificuldade de me concentrar, não consigo prestar atenção na aula. Chego em casa também, é uma dificuldade eu sentar, pegar um livro. Isso pode ajudar? Qual que seria o passo a passo? Um pré-adolescente já mais tem uma cabeça, já mais centrada assim, né? Tem dificuldade, mas é mais adulto. Então eu consigo até dar uma aula para adulto, porque aí eles levam melhor. Eu tenho 2 alunos autistas. Eles já são adultos. Isso é uma questão bem recorrente, né? Hoje a gente está vendo muitos casos de crianças que nascem com autismo ou espectro autista, né? Dependendo dessa nível, né? Nível diferente. Então, como que é isso, né? Se é o caso de, às vezes, uma criança que está vendo, né? Que tem uma vida normal, mas que tem essas limitações, né? Que é desse... Sim. Eles conseguem fazer yoga. Na verdade, eles amam. Amam, né? Amam. Eles esperam. Se eu um dia falar assim, eu vou ter que faltar, né? Infelizmente ocorreu um problema. É assim, eles ficam arrasados e eu me sinto mal. Olha só, hein, gente? Isso é quem faz já e já conhece os benefícios, né? Então, eu acho que vale dar uma chance pro yoga, né? Pra tu experimentar, pelo menos fazer um teste. E lá faz 1, 2 aulas, eu acho que pode ser uma boa surpresa, né? Com certeza. Queria eu ter tido essa oportunidade lá atrás, mas eu nem sabia o que era isso naquela época, né? E pra galera que tá em casa, né, assistindo aí, e tem uma dificuldade, ou tem uma tarefa, ou tem algum desafio que ele quer passar, eu quero fazer um Enem, quero trocar de emprego, ou tem uma paquerinha ali que eu não sei como falar,
O yoga também pode trazer tudo isso de benefício, porque ele se centra mais, eu tô falando besteira? Ele traz tudo isso porque a partir do momento que você tá mais concentrado ali, você sabe melhor tomar as decisões melhores, né? Dá uma dica para esse caso aí todo que ele falou. O que você pode fazer em casa agora e na prática? Alguma ferramenta aí do yoga para resolver alguma dessas questões aí, ó. De graça, hein, gente? Aproveita. Olha só, essa dica vale ouro, milhões. É o que eu explico para todos os meus alunos. Eles perguntam assim para mim: como que faz para meditar? Daí eu falo: é treino. Eu não cheguei aqui um dia, sentei e meditei como se fosse, né? Como se não houvesse amanhã, mas treino é que nem academia. Você quer ficar forte? Então você tem que treinar. Então, assim, é um desafio, é maravilhoso, porque eu chego num lugar que nem eu sabia que eu conseguia chegar. Então, se ele, que tem um mundo na cabeça dele mais, né, assim, consegue, então, quando a pessoa quiser, o jovem quer, ele vai lá, ele pode ir no YouTube, ou ele vai atrás de uma professora, ou se ele tá sozinho, ele pega, senta ali no tapete dele, não de yoga, não precisa, num tapete normal, tapete de casa, uma toalha. E aí ele vai ter que treinar isso. E não adianta, ele vai sentar lá, ele não vai fechar o olho de primeira e meditar. Então é um trabalho que ele vai ter que fazer. Se ele já tá aberto para aquilo e ele quer, então já é 50%. Tem que ter um pouquinho de persistência e paciência, né? Tem que ter paciência. É a mesma coisa se quiser músculo, vai começar a ir na academia, não vai ver resultado no primeiro mês, né? Isso é muito legal, porque eu acho que, voltando um pouquinho, né, no lance da concentração, para você fazer a postura, você tem que prestar atenção no seu corpo. Para você prestar atenção no seu corpo, você tem que se concentrar. Fazendo esse combo todo acontecer, você vai melhorando, querendo ou não, na marra, seu foco. E aí vai te trazendo o benefício em cascata, né? Isso vai te trazendo um monte de coisa. Mas é muito legal, assim, para quem começa a descobrir e conseguir fazer as posições. Isso vai te trazendo, né, uma autoestima. Vai melhorando o corpo, a força. Aí o corpo vai ficando não é mais só lentinho, né? Mais fica tudo gozado. E pro Enem, por exemplo, eu tenho uma aluna, ela vai fazer Enem agora, ela tem 16. Enem não, né? Ela vai fazer um teste ali pro Enem. É um pré. E ela faz comigo desde os 13. A mãe dela falou que assim, ela sempre foi ela foi calma, ela é calma. Mas ela falou que as notas dela nunca foram tão boas nesses anos. Gente. E a concentração dela, foco pra fazer o que ela tem que fazer, ela vai fazer um curso lá fora também agora. Vai morar fora um tempinho, uns mesezinhos, sei lá, 2 meses, nas férias, pra fazer um curso que antes ela não queria porque ela era insegura. Então, a segurança também muda. Você vira uma pessoa extremamente segura. Então, isso para um jovem que é inseguro já, com corpo, com rosto, espinha, quer chegar no date e não consegue, porque tá tímido, não sabe o que falar, tá com aquele boletim todo colorido, que não sabe se é vermelho, se é... Vai fazer yoga, rapaz. O que você tá esperando? O rapaz ou menina, ou princesa. Uma informação que pode parecer besta, mas você não precisa levar seu tapetinho no meio da aula, tá? Você não precisa. Posta no Instagram que tá tudo certo. Faz em casa e tá tudo bem. E eu ensino também os alunos, as crianças, os adolescentes, a se alongarem na cadeira. Entendeu? Então, isso também faz muita diferença. Como que ele se alonga na cadeira? Tô lá, tô na sala de aula. Aqui, tá na sala de aula, começa, tô com dor, quer toda hora ir no banheiro, né? E aí eu já falo, olha, leva as mãozinhas lá, faz todo mundo. A mãozinha lá pra cima, vai pro lado, vai pro outro, tem que alcançar o pezinho no chão. Os 2 pezinhos. Isso. Aí respira junto. Aí também pode fazer uma torçãozinha, pega no bracinho da cadeira, respira. Exala, torce, volta, respira de novo. Trocou, torce. Imagina que eu tivesse tão dura. Eu já posso tirar foto?
Pode, vou tirar. Eu já posso tirar foto e mandar no Instagram? Aí solta a cabeça, antes da prova, respira, solta a cabeça. Não tenha medo, nem vergonha. Se seus amigos copiarem você, eu vou adorar. Então faz, sabe? Não tem problema. Se você virar espelho deles, chegamos aonde a gente queria. Então não precisa ter vergonha. E isso gera realmente. Coisa simples, faz dentro de uma sala de aula, trabalhando, dentro de um escritório, em qualquer lugar, no ônibus. Sim. Tô aqui, começa num lugar. Queres. Vou aluno. Tô aqui, que dá uma olhada, passar um limão, leva um limãozinho, você passa um limãozinho debaixo do braço. E já vai alongando. Eu tenho uma história engraçada que antes o professor de yoga, ele não começa só dando aula de yoga. Ele tem alguns empregos, né? É verdade. Instrutora de mindfulness também. E eu trabalhava numa empresa, e eu já tinha começado, né, essa jornada. E o banheiro era enorme. Eu falava, gente, é do tamanho da sala o banheiro. Mas eu não tinha dúvida. Eu pegava ali e eu fazia yoga dentro do banheiro. De verdade, é real. Porque é um vício se alongar. Eu não consigo não me alongar. Eu fico me alongando em todos os lugares. E aí aquele estresse, né? Então assim, yoga a gente consegue fazer, o que eu quero falar, em qualquer lugar. É só você ter o seu corpo ali, estado de presença, que você consegue. Claro, não no banheiro público, né? Põe a mãozinha ali. Mas você tá num lugar que você sabe que tá limpo, né? Seu quarto não tem espaço. Se tiver do lado um espacinho assim, ó, um cantinho, você consiga deitar e fazer alguma coisa, vai embora. Muito legal, né? Muito legal. É tão simples, né? É tão simples melhorar a vida, né? E o pessoal fica buscando um monte de coisa na internet, ou às vezes nem busca nada, né? Mas é tão simples, todas as ferramentas estão disponíveis pra gente. Tudo que você precisa para melhorar. Ele só precisa acreditar e ir atrás desse negócio. Ele precisa fazer isso, precisa treinar. Agora, ó, se joga. Dura, pesada. A vida é pra ser leve, pra ser gostosa, pra ser uma curtição, a gente conseguir, né, ser feliz no nosso dia a dia. Então, se tá pesado em alguma coisa, por que não testar algo novo, né? Fazer uma experiência aí com yoga, dar uma chance. Às vezes você não consegue nem chegar ali com a mão perto do pé, e aí só de você alongar e conseguir chegar aí ali perto do pé, depois encostar no chão, isso daí já vai trazer um monte de benefício. Então, yoga é para todos, né? Isso é fato. Então, se você acha que não é para você, balela, é para você, para todo mundo. E começar dentro da sua limitação, né? Se existe, para cadeirante. Até para cadeirante, gente. Você pode fazer uma prática aqui sentada. Então, eu acho que vale a pena, né, apostar aí nesse benefício para ter uma qualidade de vida, melhorar o seu bom humor, né? Aquelas pessoas que acordam mal-humoradas e já vão para a escola mal-humoradas. Não, vamos ter uma vida mais alegre, mais divertida, desde a hora que se acorda até a hora que vai dormir. Então... E para finalizar, Sica, o que você pode deixar para o pessoal que está em casa, para a galera que está em casa, para ele, né, para incentivar? Qual mensagem que você pode deixar para essa galera que está em casa, que é mais jovem, que quer começar uma prática nova para melhorar o restante da vida? Fala lá, olhando no olho deles. Primeiro, na verdade, são 2 recados. Eu vou primeiro falar para os pais. Pais, incentivem seus filhos a fazerem yoga ou a meditarem. Isso é crucial para que eles comecem realmente a ter essa percepção e essa vontade de estar nesse universo, que não precisa ser, só, né, que todo mundo imagina que tem um preconceito, mas não é só isso. E as crianças e os adolescentes, gente, é muito divertido. Eu acho que o yoga para vocês é a parte mais extraordinária da vida que vocês vão ter. Porque o autoconhecimento vem de cedo. Se vocês começarem desde já a perceber o corpo, a mente de vocês, futuramente vocês vão ter o emprego que vocês quiserem, a namorada que vocês quiserem. O objetivo que vocês quiserem vai ser alcançado, e eu falo isso com toda a sabedoria, que através do yoga isso acontece. Então, bora, vamos fazer o Namastê Universal. Aí, gente, pra que ficar percorrendo caminhos sinuosos se você pode pegar um atalho e chegar já onde você quer?
com alegria, com glória. Não é isso? Exatamente. Quisera eu ter tido essa oportunidade, você tem. Vai lá. Então, Muito obrigado, né? A gente agradece Agradeço. todo mundo que acompanhou. essa presença ilustre aqui, dessa fada. E vocês que acompanharam até agora, até o final, fiquem com a gente. E no próximo episódio, a gente conversa mais um pouquinho. Até mais. Tchau! Tá curtindo o Geração? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Insta, TikTok e Spotify. Próxima quinta tem mais! Uma produção Simon Says Filmes.